Bom dia para todos. Estamos começando mais uma aula de Química e vamos continuando sobre o tema estequiometria, tá? Bom, os cálculos estequiométricos eles se baseiam nas leis ponderais, ou seja, nas leis de conservação de massa, tá? A lei de Lavoisier diz que nada na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E num sistema fechado, a massa ela vai se conservar. Ou seja, se eu tenho um sistema fechado, né, uma reação química ocorrendo dentro de um tubo, tá, esse tubo fechado, onde nem gás escapa, a massa do reagente vai ser igual à massa dos produtos. Ou seja, se eu pesar antes de uma reação acontecer e pesar depois, a massa vai ser a mesma, tá? E aí temos um exemplo aqui de um óxido de cálcio reagindo com água, tá? Antes da reação, nós temos 74 gramas. Depois que eles reagem, formam um hidróxido de cálcio, CaOH2. E a massa do produto vai ser exatamente 74 gramas, tá? Então é através dessa conservação que a gente faz os diversos cálculos. Da mesma forma, né, os volumes eles também seguem uma relação estequiométrica. Foi o que mostrou Gay-Lussac na sua lei volumétrica. Nas mesmas condições de pressão e temperatura, né, é preciso manter essas mesmas condições, os volumes dos gases participantes de uma reação química têm entre si uma relação de números inteiros e pequenos, tá? É o que acontece, por exemplo, do hidrogênio reagindo com oxigênio formando água. Hidrogênio e oxigênio, eles são gases, né? Então, dois volumes de hidrogênio vão reagir com um volume de oxigênio e vão formar dois volumes de vapor d'água. Lembrando que isso mantendo, né, as mesmas condições de temperatura e pressão. E lembrando aqui também o mol, tá? Então tem uma relação estequiométrica também com o mol. Lembrando, eu botei esse quadrinho aqui, lembrando o que o mol vale. O mol equivale em massa, aquela massa molar que a gente verifica lá na tabela periódica. Ele equivale em volume 22,4 litros por mol nas CNTPs. CNTPs são condições normais de temperatura e pressão, ou seja, é a temperatura de 25 graus Celsius e a pressão de uma atmosfera, tá? Ou seja, você pega um mol de qualquer substância, ele vai ocupar 22,4 litros, tá? Nessas condições aqui. Um mol também equivale em número de moléculas, isso eu já tinha mencionado antes, né? 6 vezes 10 a 23 moléculas, tá? Então vamos pegar aqui nesse quadrinho uma reação nitrogênio com hidrogênio para a gente poder ter ideia do que significa isso. Nós temos esses coeficientes aqui. Coeficientes são esses números que aparecem antes das substâncias, por exemplo. Antes do N2 tem o 1, antes do H2 tem o 3 e antes do NH3 tem o 2 aqui. O que isso significa? Significa que uma molécula, tá, do N2 vai reagir com 3 moléculas de H2, produzindo 2 moléculas de NH3. Ou a gente pode colocar que 6 vezes 10 a 23 moléculas, né, vão reagir com 3 vezes, né, 6 vezes 10 a 23, produzindo 2 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas. Em relação ao número de mol, a gente pode dizer que é 1 mol, tá, que vão reagir com 3 mols de H2, produzindo 2 mols de NH3. E massa, tá, a gente vai pegar a massa molar do N2, que vai dar 28 gramas, vão reagir com 3 massas, 3 vezes a massa molar do H2, tá? Isso vai dar 6 gramas,
vai produzir 34 gramas, ou seja, 2 vezes a massa molar do NH3, tá? E relação em volume também, tá? Ou seja, 1 mol que ocupa 22,4 litros vão reagir com 67,2. Esse 67,2 é 3 vezes o 22,4, tá? Já que são 3 mols aqui, ó, tá vendo? E vão produzir 2 mols de NH3, 44,8. 44,8 é 2 vezes 22,4, porque são 2 mols aqui, tá? Vamos resolver agora essa questão aqui. De acordo com a reação química descrita abaixo, quantos mols de zinco, tá? Zinco aqui, reagem completamente com 20 mols de HCl? A gente vai montar aquela regra de 3, tá? Ele quer saber a relação entre zinco e HCl. A gente está vendo aqui, 1 mol de zinco está para 2 mols de HCl. Então, X mols de zinco, que é o que a gente quer saber, vai estar para 20 mols de HCl. Tá? Cruzando aqui, nós vamos ter 2 vezes X igual a 20. Resolvendo aqui, X igual a 20 sobre 2, X igual a 10 mols de zinco. Ou a gente poderia olhar aqui já direto. Se 2 reagem com 1, 20, que é 10 vezes mais do que 2, né, vai reagir com 10 vezes mais do que zinco. Né? 10 vezes 1, 10. Tá? Poderia ser feito dessa forma também. Eu falei para vocês, né, sobre uma estratégia de balanceamento. Tem uma outra estratégia também que eu acho muito boa, que é a estratégia do MACHO. Essa sigla aqui, MACHO. Metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Ou seja, é você balancear seguindo essa ordem. Primeiro você vai balancear os metais, depois os ametais, depois o carbono, onde tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá? Bom, com isso, vamos para um segundo exercício aqui. Tá? Dada a equação química não balanceada, né, aí ele pede a massa do carbonato de sódio que reage completamente com 0,25 mol de ácido clorídrico repare que ele dá o dado em mol e pede em massa. Tá? Então depois no final a gente vai ter que converter mol para massa. Primeira coisa a fazer é balancear. Vamos usar o método do MACHO. Primeiro vamos balancear aqui os metais. Metal que tem aqui é o sódio, tá? O Na. Então nos reagentes nós temos 2 sódios e só temos um sódio aqui. Então a gente coloca um 2 aqui para balancear. Tá? Então balanceou o metal. O único metal que tem aqui é esse. Então agora vamos para o ametal. Ametal é o cloro. Tá? O carbono também é metal, mas o carbono vem depois. Né? Então cloro, a gente agora tem 2 cloros aqui nos produtos, né? E só tem um cloro aqui. Então a gente bota 2 aqui. Agora vamos para o carbono. O carbono só tem um aqui, um aqui. Está balanceado. Agora hidrogênio. Hidrogênio tem 2 aqui nos reagentes e 2 aqui nos produtos. Está balanceado. Oxigênio tem 3 aqui. Nós temos 2 oxigênios aqui no CO2 e um oxigênio aqui no H2O. Está balanceado. Então a equação já está balanceada. Tá? Então vamos agora para as contas estequiométricas. Nós vamos fazer uma regrinha de 3. Tá? Ele quer 0,25 mol de ácido. Qual é a massa de carbonato de sódio? Vamos calcular o número de mols de carbonato de sódio, já que ele deu o número de mols aqui de ácido clorídrico.
Então a gente tem 1:2, né? 1 mol de carbonato de cálcio reage com 2 mols de HCl. X, que a gente quer saber, tá? Vai reagir com 0,25 de ácido clorídrico. Fazendo a regrinha de 3, né? Cruzando aqui, a gente vai ter que 2x é igual a 0,25. X igual a 0,25 por 2 vai dar x igual a 0,125 mols de carbonato de sódio. Só que ele não quer mols, ele quer a massa de carbonato de sódio. Então a gente vai ter que transformar esse número de mols aqui em massa. Tá? Para nossa sorte, ele já deu aqui a massa molar do carbonato de sódio. Ele disse que é 106 gramas por mol. Tá? Se ele não desse, a gente ia ter que calcular, né, somando a massa molar de cada componente dessa substância. Então, a gente sabe que a gente já calculou que temos 0,125 mols, a gente tem que transformar isso em massa. A gente sabe que número de mols é igual a massa dividido sobre a massa molar. Então, o que a gente quer saber é a massa dele. Tá? Então, é só substituir aqui. 0,125 é igual a massa dividido pela massa molar 106, que foi dada aqui no problema. E agora é só resolver a questão matematicamente. Né? M igual a 0,125 vezes 106. M igual a 13,25 gramas de carbonato de sódio, que é a letra C de casa. Tá? Vamos mais um exercício para fixar bem. O gás resultante da combustão de 160 gramas de enxofre reage completamente em NaOH, calcule a massa de Na2SO3 obtido. Aqui nós temos duas reações, mas a gente coloca como se fosse uma coisa só, tá? Porque ele vai produzir esse SO2 que vai passar aqui para essa outra reação. Então repare o seguinte, as equações já estão balanceadas. Aqui está 1:1, tá? Ou seja, 1 mol de enxofre vai produzir 1 mol de Na2SO3. E ele pede para calcular a massa. A gente podia colocar tudo, deixar tudo em mol, mas ele já deu a massa molar do enxofre, deu a massa molar do Na2SO3 e está 1:1. Então a gente pode dizer que 32 gramas de enxofre vão produzir 126 gramas Na2SO3. Tá? E isso pela equação aqui. Agora, 160 gramas de enxofre vai produzir quanto? X. Aí a gente faz a regrinha de 3. 32x igual a 126 vezes 160. 32x igual a 20.160. Tá? E aí, resolvendo, a gente tem 630 gramas de Na2SO3. É simplesinho, né? Esse daqui. A gente não precisou transformá-lo em mol, porque ele já estava numa relação direta. Porque 32 tem 1 mol de enxofre aqui. 1 mol são 32 gramas. Né? Produzindo 1 mol de Na2SO3. 1 mol são 126 gramas, é o que está aqui. Tá? E ele pede a resposta em massa, por isso que eu já deixei tudo em massa. Bom, gente, até agora a gente tem estudado casos em que nós temos umas quantidades estequiométricas, ou seja, a quantidade do reagente reage totalmente com o outro reagente e produz o produto. Tá? Só que, na realidade, muitas vezes isso não acontece. A gente não tem essas proporções bonitinhas. Tá? E acontece, às vezes, de um reagente estar em excesso. O que acontece, então?
quando um reagente está em excesso, ele não é consumido totalmente, mas o outro reagente com que ele reage é consumido totalmente. Ou seja, tem uma quantidade ali sobrando, em excesso. Tá? Quando misturamos dois reagentes que não estão em proporção estequiométrica, um deles será consumido totalmente, sendo denominado reagente limitante. Então, o reagente limitante é aquele que vai ser totalmente consumido. E o outro que sobrar, a gente diz que ele está em excesso. Aqui tem esse exemplo aqui, né, de parafusos com porcas, tá? E aí ele coloca o seguinte: duas porcas servem para um parafuso, tá? Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 porcas e só 5 parafusos. Ou seja, tem porca sobrando. A porca seria o reagente em excesso e o parafuso seria o reagente limitante. Ou seja, o parafuso vai ser totalmente consumido, vai ser totalmente utilizado nas porcas. E vão ter 2 porcas sobrando. Tá? Então, esse exemplo aqui, ele ilustra o que seria o reagente limitante e o reagente em excesso. Então, vamos lá. Qual é o procedimento para a gente calcular reagente em excesso e reagente limitante? Primeiro, a gente vai considerar que um dos reagentes é limitante. Escolhe um dos dois, tá? E a gente vai determinar quanto de produto seria formado se aquele reagente fosse limitante. Ou seja, pega um dos reagentes e faz um cálculo estequiométrico, né, com o que o problema deu, e a gente vê quanto que o produto seria formado. E aí a gente chega para o outro reagente e faz a mesma coisa. Tá? É lógico que o problema deve dar, né, valores de massa ou de mols de cada um dos reagentes. Então, a menor quantidade de produto encontrada corresponde ao reagente limitante e indica a quantidade de produto formado. Então, é fazer para cada um dos dois e ver qual dos dois, e calcular o produto formado e ver qual dos dois vai formar a menor quantidade de produtos. Esse é que vai ser o reagente limitante e o outro vai ser o reagente em excesso. Tá? A gente tem aqui esse probleminha, tá? Em que foram misturados 40 gramas de hidrogênio, H2, com 40 gramas de oxigênio, com a finalidade de produzir água segundo a equação. Determine o reagente limitante. Então, vamos começar a determinar o reagente limitante. Vamos usar aquele procedimento que eu mostrei no slide anterior. Vamos escolher primeiro, tá, o H2 como reagente limitante. Então a gente faz as contas, tá, e vê qual a quantidade de produto formado. Então a gente tem aqui, pela estequiometria, 2 mols vão reagir com 1 mol e vão formar 2 mols de H2O. A gente faz a regra de 3, tá? A massa molar do hidrogênio é 2 gramas por mol. Então, já que são 2 mols, vai ser 2 vezes 2, tá? Vão formar 2 mols de H2O. Tá? 1 mol de H2O é 18 gramas por mol, então fica 2 vezes 18. E aqui são os dados do problema. 40 gramas de H2 vai formar quanto? X. Então, resolvendo isso aqui, fica 2x, tá? Cruzando aqui, igual a 40 vezes 36. Tá? E aí, divide isso tudo, e aí resolvendo isso tudo, a gente vai obter 360 gramas de água. Então, calculamos
a quantidade de H2, tá, como reagente limitante, e a produção seria de 360 gramas de água. Agora vamos usar o oxigênio como reagente limitante e calcular a quantidade de água a ser formada. Tá? Fazendo de novo, usando a estequiometria, né, fazendo a regrinha de 3, nós temos que 32 gramas, usando agora o oxigênio, tá? 32 gramas, porque são 1 mol de O2, são 32 gramas por mol, tá? Iria produzir 2 vezes 18, tá? Porque a massa molar da água é 18 gramas. 40, que é o que o problema deu, vai dar X. Resolvendo essa regrinha de 3, a gente vai obter que, usando o oxigênio como reagente limitante, a gente vai obter 45 gramas de água. Repare agora que, como o hidrogênio como reagente limitante é 360, 45 é menor do que 360, então o oxigênio que é o reagente limitante, tá? Os 45 gramas é menor do que 360 gramas e a massa do reagente formado vai ser o menor, né? Que é 45 gramas. Bom, nisso a gente responde a letra B, tá? A gente já respondeu a letra A, agora só falta a letra C, a massa do reagente em excesso. Reagente em excesso a gente sabe que é o hidrogênio, tá? Então, vamos determinar agora a massa do reagente em excesso. Ora, para a gente determinar a massa do reagente em excesso, a gente vai ter que pegar o reagente limitante, que é o oxigênio, tá? E ver quantas gramas de hidrogênio ele vai reagir. Tá? Então, a gente sabe que 32 gramas de oxigênio reage com 4 gramas de hidrogênio, 40 gramas vai reagir com X. Tá? Resolvendo a regrinha de 3, a gente descobre que ele vai reagir com 5 gramas de hidrogênio. Então a gente precisa só de 5 gramas de hidrogênio para fazer essa reação, só que a gente tem 40. Então a gente tem 35 gramas de hidrogênio em excesso, tá? Já que eu só precisava de 5, temos 35 em excesso. Então as respostas ficam aqui, ó. Reagente limitante é o oxigênio. Massa da água formada é 45 gramas e a massa do hidrogênio em excesso é 35 gramas. Vamos resolver essa questão 5 aqui. Tá? Nas indústrias petroquímicas, enxofre pode ser obtido pela reação. Aí está essa reação aqui. Tá? E ele pergunta qual é a quantidade máxima de enxofre em gramas que pode ser obtida partindo-se de 5 mol de H2S e 2 mol de SO2. Indica os cálculos. Bom, vamos fazer todos os cálculos em mols e depois no final a gente passa para gramas. Tá? Vai ser o mesmo procedimento. A gente vai usar um como reagente limitante, usar todos os dois como reagente limitante e ver qual dos dois vai produzir a quantidade menor. Aí você pode ficar na dúvida assim, mas qual é a quantidade máxima? Sim, mas a quantidade máxima vai ser ele reagindo todo o reagente limitante. Então a gente vai ter que fazer o mesmo procedimento. A gente vai pegar todos os dois com os dados do problema, calcular todos os dois como reagente limitante e ver qual dos dois vai produzir a quantidade menor de enxofre. Tá? Então vamos pegar primeiro o H2S como reagente limitante.
Na estequiometria, a gente vê que 2 mols vão produzir 3 mols de enxofre. 5 mols, tá? Que é o dado do problema aqui, vai produzir quanto? X. Aí a gente usa aqui, tá? Resolve a regra de 3. E aí a gente tem 2x igual a 3 vezes 5. Lembrando que isso é resultado em mols, tá? 2x igual a 15. X igual a 15 sobre 2. X vai ser igual a 7,5 mols de enxofre. Então calculamos aqui a quantidade de enxofre usando o H2S como reagente limitante. Vamos agora fazer com SO2. Bom, gente, estudamos as reações químicas com reagentes em excesso, certo? Aprendemos a calcular a verificar quem é o reagente limitante e quem está em excesso. Só que até aqui a gente trabalhou com substâncias puras, tá? Trabalhamos, só que na realidade a maioria das substâncias elas não tem 100% de pureza, né? A não ser que a gente trabalhe assim com medicamentos, né? Análises químicas muito especiais. Geralmente a gente tem que levar em consideração a porcentagem de impureza que essas amostras contêm. Aí aqui temos um exemplo, né, de uns cristais de pirita que tem 92% de pureza, ou seja, tem 8% aqui de material que não participa da reação. A gente vai sempre levar em consideração que as impurezas elas não participam da reação. A gente tem que levar em consideração que apenas a parte pura é que está reagindo. Então, a gente vai ter nesse tipo de problema duas situações, né? Quando a gente precisa calcular a massa do produto e a gente está partindo de uma amostra, ou seja, de reagentes impuros. A primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a pureza e todos os cálculos estequiométricos fazer em relação àquele reagente puro, tá? E a outra situação é quando a gente conhece a massa de um produto, né, que foi obtido de uma amostra impura. E aí a gente tem que determinar a massa do reagente puro, né, necessário para formar aquela massa do produto. E aí a gente sabendo a porcentagem de impureza que aquela massa tem, a gente tem a massa total, né, do reagente impuro. Tá? Contando a impureza e a pureza dele. Vamos resolver esse exercício 6 aqui. Uma amostra de 120 gramas de magnésio com 80% de pureza reage com oxigênio produzindo óxido de magnésio. Tá descrito aqui embaixo essa reação. Determine a massa de óxido de magnésio, determinar a massa disso aqui, produzida. Né? Aí ele dá as massas molares aqui. Bom, esse caso aqui nós estamos naquele primeiro caso, que é ele dá a massa do reagente, tá? Impuro, ele tem 80%, e pede para calcular o produto. Então a gente tem que primeiro calcular a massa do reagente puro. Tá? A primeira coisa a fazer é calcular a massa do reagente puro. Ora, a massa do reagente puro é 80% desses 120 gramas. É só a gente fazer 80% de 120. Tá? É a porcentagem dividido por 100 vezes a massa, que é 120. Ou você pode fazer, um outro método, é você fazer uma regrinha de 3. 120 corresponde a 100%. 80% vai corresponder a X. E aí você acha a massa do reagente. Tá? Então, é o que nós vamos fazer. Vamos primeiro calcular a massa desse reagente puro. Substituindo aqui, tá? A porcentagem é 80, a massa é 120 dividido por 100. A gente tem que a massa do reagente
puro é 96 gramas. Agora a gente vai calcular, a gente vai fazer o cálculo estequiométrico com essa massa aqui. Bom, calculamos a massa pura do reagente puro, que é 96 gramas. Agora a gente vai calcular a massa do produto, tá? Levando em conta o reagente puro. Agora a gente vai usar o cálculo estequiométrico, tá? A gente quer calcular esse daqui. Vamos levar em conta as proporções, tá? Temos 2 e 2 aqui. Então, como a gente quer em massa, a gente substitui aqui pela massa. Fica 2 vezes a massa molar dele, tá? O magnésio 24, e 2 vezes a massa molar do MgO, 40. E 96 gramas, que é o que a gente quer, vai produzir quanto? X, tá? Então, a gente faz... Repare que está 2 por 2. Eu poderia botar 1 por 1, mas para facilitar o entendimento, vamos deixar assim, tá? A gente bota os índices aqui e aí a gente calcula. E aí, fazendo a regrinha de 3, né, cruzando, a gente vai ter 2 vezes 24 vezes x, tá? E 2 vezes 40 vezes 96. Resolvendo aqui, 2 vezes 24 é 48, e 2 vezes 40 vezes 96, 7.680. X vai ser 7.680, 48. E, finalmente, X vai ser 160 gramas de MgO, tá? Então, uma amostra que tem 120 gramas, a gente não vai calcular os 120 gramas, porque ele tem 80% de pureza, tá? A gente vai ter que pegar a massa dele puro e, com isso, calcular aqui, obter aqui os 160 gramas e obter aqui a massa do produto. Repara que ele deu 80% de pureza. Ele poderia dar a porcentagem em impureza também, em vez de pureza e impureza. Aí a gente, vamos imaginar, ele tem 20% de impureza, significa que ele tem 80% de pureza. A soma tem que dar 100, tá? Então é isso, gente, que eu tinha para mostrar para vocês hoje. A aula vai ficando por aqui, tá? Uma boa semana para vocês.